Estamos na série de mensagem Tudo Junto, falando sobre a união da igreja, do povo de Deus, dos irmãos. Qual é a necessidade de nós estarmos unidos debaixo de uma mesma palavra, de uma mesma visão? E eu tenho falado muito isso aqui. O que une um povo é a mesma língua. Quando Deus desce lá em Babel, estão construindo uma torre, e Deus fala, eles falam a mesma língua e estão unidos. Ninguém consegue parar o que eles intentam fazer. Deus que fala isso. Então, quando um povo está unido falando a mesma língua, ele é imparável. Por isso que Deus, ele mistura a língua. Quando ele mistura a língua, ele dispersa. É isso que Satanás quer fazer com a igreja. Satanás quer que o pastor fale A e você entenda B. Ele quer dispersar a nossa fala, porque ao falarmos coisas dissonantes, diferentes, nós seremos separados. Então você entende que a força de uma igreja está na sua união. O diabo não tem medo de igreja grande, o diabo tem medo de igreja unida. E Deus está unindo a nossa igreja. Eu já ministrei sobre a necessidade de estarmos unidos, termos boas amizades. No domingo eu falei aqui na igreja, com nossos vizinhos, ok? Porque aquela mulher que o marido tinha morrido e os credores batiam em sua porta para levar seus filhos cativos, ela chamou o profeta, o que você tem? Tem uma botija de azeite lá. Pede vaso emprestado dos seus vizinhos. Se ela não tivesse uma boa convivência com os vizinhos, eles não dariam vasos para ela. Ou seja, o milagre dela passou pela mão dos vizinhos. Quem sabe o seu milagre vai passar pela mão da pessoa que está do seu lado. Se você não tem união e convivência com ela, você vai perder uma grande porção do seu milagre, sabia disso? Se ela tivesse 5 vasos, só os 5 seriam cheios. Mas como ela tinha uma boa convivência com todos os vizinhos, quem sabe ela encheu 50 vasos. Então Deus às vezes vai dimensionar o tamanho do teu milagre pelo tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. Se você é ruim de relacionamento, não vai ter azeite na tua vida não. Mas se você tem um bom convívio e união com as pessoas, Deus vai usar o vaso dos outros. Fala para a pessoa do lado, me dá o teu vaso aí, crente, me dá o vaso. Agora, deixa eu retroceder aqui. Pastor, como é, gente, que nós vamos estar unidos com alguém, com um próximo, se a gente nem sabe quem é o nosso próximo? Esse é o questionamento que eu quero abordar aqui e pegar lições da parábola do bom samaritano. Porque não adianta eu querer estar unido com alguém que eu nem sei quem é. Olha aqui o que diz o texto. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, um religioso, um pastor, um cara da igreja, estudioso, um teólogo, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como é que você a lê? Veja, isso aqui, eu não vou pregar sobre isso aqui hoje não, mas dá vontade. Não é só o que está escrito, é como a gente lê o que está escrito. Não é só o que está na palavra, mas como é que a gente interpreta. Porque quando a gente está machucado, a gente interpreta a palavra a partir do nosso machucado. Quando a gente está com raiva, a gente interpreta a palavra de Deus com raiva. Então quando nós lemos e a gente vê Deus pesando a mão do povo, a gente pensa que Deus vai pesar a mão sobre os nossos inimigos. Quem sabe Ele está pesando a mão sobre a gente. Então Ele pergunta, não é só o que está escrito, não é? Como é que você lê? Qual é o óculos? Qual é o filtro que você tem ao ler as Escrituras? Como é que você entende? Versículo 27. E a isto ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, vá e viva isso que você falou. Falar é fácil, viver que é difícil, né? Ei, Jesus já está pregando para a gente. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Um teólogo, um intérprete da lei, um crente. Quem é o meu próximo? Como é que eu vou ter união com o próximo se eu nem sei quem ele é? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos ladrões, dos salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez um curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho.
Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões e salteadores? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento e fala para a pessoa do teu lado: vai e faz o mesmo. Dê uma aguinha aqui para mim, gente, que hoje eu estou ruim aqui de garganta. Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que os mestres da lei fizeram. Talvez questionando: é quem está sentado do meu lado no culto? É o meu vizinho? É um familiar? É o meu pastor? É alguém com quem eu tenho algum tipo de convivência? A gente tem que pensar 2 vezes, porque próximo não é quem está do meu lado. Tem gente que está do meu lado, mas não está nem um pouquinho próximo de mim. Então não é uma posição geográfica apenas. E aí quando ele pergunta isso, Jesus responde contando uma história, uma parábola de um homem, de um samaritano que está saindo de Jerusalém e indo por uma estrada. E quando ele sai de Jerusalém para continuar a sua jornada, ele cai na mão de assaltantes, de salteadores, que batem, levam o que ele tem e deixam ele semi-morto. Jerusalém é um local de adoração, é o local onde o povo ia para adorar, para entregar sacrifícios e ofertas ao Senhor Deus. Ou seja, ele estava saindo provavelmente de um culto. E mesmo estando em um culto, ele não estava isento de passar por dificuldades. Não é porque a gente serve a Deus e vai muito para a igreja que Deus vai nos isentar de acidentes, de salteadores, de assaltantes e de encontros terríveis como esse. Quem já foi assaltado sabe muito bem do que eu estou falando. Na última semana, eu estava no Rio de Janeiro e por uma infelicidade eu estava no momento errado, na hora errada. Um local bem localizado, mas o carro que estava na minha frente era um carro roubado. Daí a polícia veio e eu estava ouvindo uma música, nem vi, porque eles fizeram como se fosse uma emboscada. Eles nem tocaram a sirene. E quando eu vi aqui 2 carros me fechando, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eles abriram a porta, tiraram a arma e começaram a metralhar o carro que estava na frente. Era um carro roubado. E aí o cara abriu a porta e começou a tirar para trás. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu tentei filmar um pouquinho, abaixei e tudo mais. É terrível a gente passar por situações assim. Eu não sei se você já foi assaltado. Eu me lembro uma outra vez que eu estava viajando, acho que estava descendo, subindo do litoral, e eu fui assaltado aqui na Imigrantes. Quando eu cheguei e parei na praça do pedágio, e o cara que trabalha no pedágio falou: R$27. O sangue de Jesus tem poder. Que assalto. Eu não sei se está ainda isso. Deve estar isso para mais, eu acho, né? Mas quando eu falo só de salteador, não é só alguém que roubou um carro, pegou o teu dinheiro. Teve muita gente que você abriu a porta da sua casa e maculou o seu leito, e te roubou da tua intimidade, e manchou a tua honra, e mexeu com o teu ministério. Sabe aquela pessoa que você abriu o coração, e ele foi um verdadeiro ladrão dos teus sentimentos, ele foi um assaltante das tuas emoções. Todos nós estamos vulneráveis, não apenas a encontros com assaltantes no meio de uma estrada, encontro com carros roubados no meio da estrada, mas com pessoas que nós nos rodeamos pensando que quer o nosso bem, que entra na nossa vida e rouba a nossa unção, e rouba a nossa felicidade, e rouba a nossa paz. Que Deus nos livre desse assaltante, desse povo que entra na nossa vida só para sugar o que nós temos. Então são pessoas que têm, nós temos isso na nossa vida, encontros terríveis, encontros devastadores. Quando a gente abre o nosso coração, a nossa casa, a nossa intimidade para alguém, e essa pessoa sai falando mal, essa pessoa denigra a nossa imagem, essa pessoa tenta macular o leito e a nossa família e a pureza que existe na nossa casa. Só que não fica só nisso, né? Esses assaltantes, eles não apenas roubaram aquele rapaz, mas eles espancaram aquele rapaz. Tanto que o texto fala: roubaram, tiraram sua roupa, o bateram e o deixaram semi-morto. Se não bastasse só assaltar, bateram e deram uma surra no cara. Por quê? Imagina, nesse tempo não tem revólver, né? Arma de fogo, que dá medo. Se alguém está com uma arma, você não quer nem chegar perto. Mas se você é um cara grande e tem alguém com um pedaço de pau e você mede: eu sou maior do que esse cara, eu vou para cima dele.
Então, num tempo que não tem necessariamente uma arma de fogo, por que o cara espanca depois de roubar? Para tirar a tua capacidade de reação. Então, ele bate, espanca, tira toda a tua probabilidade de resposta e vai embora. Graças a Deus que eles vão embora. Porque tem gente que atravessa a nossa vida e o nosso caminho, que bate, rouba e ainda quer ficar do nosso lado. Sangue de Jesus tem poder e acha que está tudo certo, tudo legal. Esses não, pelo menos eles tiveram um mínimo de nobreza, se assim eu posso dizer, de me roubar, de me bater, mas depois eles foram embora. Aí eles deixam um homem, um homem à beira da estrada, que não tem poder de reação, semi-morto. Não está morto, mas também não está com todo o vigor. E nós, em um tempo que nós vivemos, onde muitas pessoas são machucadas em várias áreas da nossa vida, e principalmente nós que somos da casa do Senhor, que somos servos do Senhor, temos que aprender com esta parábola. Porque essa parábola, daqui a pouco, e eu vou aplicar isso na sua vida, começa a falar sobre integrantes e pessoas que representam pessoas da igreja. Ele fala de líderes, de sacerdotes, de pastores, de obreiros. Ele fala de levitas, de pessoas que servem na casa do Senhor, sejam eles músicos, recepcionistas, diaconisas, diáconos aqui nesse local. Jesus começa a colocar nessa história agentes e figuras que nós estamos acostumados a ver no dia a dia. Eu acho muito interessante isso da Bíblia. Não apenas no Novo Testamento, que é este caso, mas no Antigo Testamento, a Bíblia não se isenta de relatar histórias onde cita pastores, líderes, religiosos, de uma forma boa, mostrando as suas qualidades, mas também de uma forma comprometedora. Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos aprender com bons pastores e replicar os seus exemplos, mas também temos que aprender com maus pastores, para a gente não repetir o que eles fazem. Você lembra que Moisés, ele cresce como um príncipe no Egito. Quando ele comete aquele crime, ele foge para o deserto, e Deus quer transformar, quer tirar ele de príncipe para ser um pastor, porque ele vai libertar um povo, e depois ele vai guiar um povo pelo deserto, coisa que ele fazia com ovelhas. Então o chamado dele é um chamado de libertador, mas é um chamado pastoral. Mas ele nunca teve contato com o pastor antes. Ele cresceu dentro de um palácio. Ele cresceu sendo formado e forjado para ser um príncipe. Aí Deus precisava tornar um príncipe num pastor, porque quando Deus quer libertar um povo, ele não usa príncipe, ele usa pastor. Deus não precisa de prefeito ou de presidente para libertar um povo ou uma cidade. Ele precisa de pastores e líderes comprometidos. Então ele pega e esse cara sai correndo para o deserto. E quando ele chega diante de um poço, onde ele vê moças que vão buscar água para beber. Só que no mesmo tempo que essas moças vêm buscar água para beber, pastores de ovelhas da região vêm e contendem, e lutam, e brigam com elas, para que elas não acessem o poço de água. Então entende isso? O primeiro contato que Moisés tem com o pastor, é pastor que não presta. É pastor que não permite que pessoas sedentas acessem a água para beber e saciar a sua sede. Então, a Bíblia é maravilhosa, porque ela cita exemplos bons para a gente imitar, mas ela também mostra, ela também ressalta exemplos ruins que nós não devemos replicar. Onde já se viu pastor que não dá acesso para uma ovelha beber da água? E está cheio por aí. Então, nós aprendemos com bons exemplos, mas nós aprendemos também com maus exemplos. Porque esse rapaz está deitado quase morto, mas não está morto. Só que quem está quase morto, pastor Delmo, não consegue gritar por socorro. Ele não gritou, socorro, me ajude. Como é que um quase morto vai fazer isso? Ele não tem nem vigor, não consegue nem respirar. Ele não manda um WhatsApp, pastor, vem me visitar aqui. Pastor, vem para cá, por quê? Porque quem está quase morto não tem força para pedir ajuda. Somos nós que temos que ter a sensibilidade de ver e perceber as pessoas que estão quase mortas e chegar até elas. Temos que começar a nos afinar mais com isso, sabe? Porque, e olha, eu sou pastor e eu sou muito cobrado, e às vezes eu tenho essa tendência, poxa, mas você nem me avisou. Aí quando eu leio um texto desse, Deus pega e me dá um jab, de esquerda e de direita, falando, André, quem está quase morto não vai mandar um zap pedindo uma visita. Quem está quase morto não vai te ligar para falar, pastor, eu estou assim. É você que tem que ter a sensibilidade de olhar e ver quem é que está quase morto. É vocês que tem que ter um olho sensível e perguntar, quem é que está precisando da minha
ajuda. Aí quem é que vai ajudar? O texto fala. A primeira pessoa que passa por aquele caminho é um sacerdote. Essa aqui é a única vez que o nosso Senhor Jesus usa um sacerdote num exemplo comprometedor. É a primeira vez que ele cita um sacerdote de maneira pejorativa. É nessa parábola. No versículo 31, Jesus fala: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo, aí que começa a minha responsabilidade. Primeiro, tem que ter sensibilidade para perceber quem está quase morto. Quem está quase morto não vai me ligar, não vai mandar mensagem para mim. Mas se eu não percebo, Deus me permite ir além, porque o sacerdote está andando e vendo-o. Quando eu não vejo, eu não tenho responsabilidade. Se eu não sei, como é que você pode me culpar por algo que eu nem sei que aconteceu? Eu não vi, só que esse sacerdote viu. Então, quando Deus nos permite ver algumas coisas, Ele espera de nós alguma ação. Toda vez que nós, povo de Deus, líderes, vemos um problema ou uma situação, é a nossa obrigação tomar alguma atitude. Se Deus te permitiu ver, Ele precisa que você faça alguma coisa. Passa, Ele vê e não faz absolutamente nada. O texto depois fala assim: e vem um levita. Quem é levita? É um obreiro da casa do Senhor. É um diácono, uma diaconisa, é um servo, é um voluntário, é um líder de departamento. Ele passa pela mesma estrada e o texto diz que ele também passa de largo. Só que, se você perceber aí na sua Bíblia, ele cita o sacerdote falando, e passando o sacerdote, e vendo, então, o sacerdote estava apenas passeando por aquele local. Não era o destino final dele. Ele estava passando por aquele caminho. Só que quando a Bíblia vai citar o levita, já ao contrário, ele fala assim: e o levita, ao chegar naquele local, viu o sacerdote. Então o levita tinha como destino o local. O sacerdote, não. Então se ele chegou até o rapaz que estava caído, aquilo era o seu destino, mesmo que não fosse destino planejado por ele. Isso aqui que a gente tem que entender. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E às vezes a gente traça um planejamento, e no meio do nosso planejamento, Deus nos permite chegar a lugares que não estavam dentro daquilo que nós planejávamos. Mas nós temos que entender que se foi Deus que colocou, aquele era o nosso destino. Deixa eu tentar desmiuçar isso aqui de uma maneira mais simples de entender. Tem muito levita, tem muito servo, que fala, quando chegar o dia, quando chegar a hora, quando chegar o ministério, quer chegar onde, meu irmão? Tu quer palco, tu quer púlpito? Se você está aqui, você já chegou no destino que Deus prometeu e traçou para você. Pastor, qual é o meu destino? É a primeira pessoa que precisa de necessidade de ajuda sua. Se você está vivendo hoje e tem alguém no seu zap, tem alguém na sua família que precisa de você, não espera chegar não, que a gente tem aquilo. Vai chegar o melhor tempo da nossa igreja, a melhor época da nossa vida vai chegar. Deixa eu profetizar sobre você, já chegou. Se Deus colocou alguém na tua vida que precisa da tua ajuda, você chegou no seu destino. Esse é o teu ministério. Deus te levantou para pessoas que precisam. Ele chega e mesmo chegando ele ignora, ele passa direto, porque um levita sempre vai imitar o seu sacerdote. Um servo sempre vai imitar o seu líder. Então se você está rodeado de um líder cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você está perto de líderes que são humildes, simples, você vai desenvolver uma humildade, uma simplicidade, porque todo servo, ele sempre é influenciado pelo seu líder. Agora tem gente que está servindo líder ruim, líder chato, líder brigão, líder murmurador, líder mentiroso, líder rebelde, líder líder que fica reclamando de tudo. Pensa nos cabra ruim. O que você acha que você vai se tornar? Sai de perto de gente contendeira. Sai de perto de gente brigona. Sai de perto de gente que é divisora. Sai de perto de gente que gosta de disputar território. Sai de perto de gente que é invejosa. Por quê? Porque não tem como você não ser influenciado pelo líder que você está seguindo. O levita apenas replicou o exemplo do seu líder. Será que tem alguém que pode dar glória a Deus por isso? Começa a se rodear de gente boa, de gente que ama, de gente que abraça,
de gente que levanta, de gente que sacrifica, de gente que canta, de gente que louva, de gente que pula, que se alegra, de gente cheia de amor, de gente que é misericordiosa, de gente que é generosa, de gente que gosta de comunhão. Comece a se agregar e estar perto de gente que junta, de gente que soma, de gente que multiplica. Você entende isso? Você é a soma e o resultado das pessoas que te rodeiam. Se o sacerdote passa direto, não me espanta o levita passar direto. Ele apenas replica o exemplo do seu líder. Vou parar por aqui, senão você vai dar cotovelada no seu líder, mandar zap para ele. Quem está entendendo isso? Deus está colocando pessoas abençoadas do teu lado, tá? Deus vai te rodear de pessoas que vão fazer você se parecer mais com Cristo. E Deus vai te colocar do lado de pessoas para moldar o caráter, para mudar essas pessoas até eles crescerem à estatura de Cristo. Deus nos chamou para sermos influenciadores, para sermos sal da terra e luz do mundo. Então esse homem sai de Jerusalém, sai num culto maravilhoso como esse, e no caminho ele encontra assaltantes e salteadores. No caminho ele encontra liderança equivocada. No caminho ele encontra liderado que segue o mau exemplo do líder. Então você entende que no caminho da tua vida, tu vai encontrar vários tipos de problemas. Vai ter salteador? Vai. Vai ter mentiroso? Vai. Vai ter assaltante? Vai. Vão ser encontros devastadores, mas no mesmo caminho, Deus vai te colocar pessoas para você ter encontros surpreendentes. No mesmo caminho que tinha o assaltante, também tinha bom samaritano. No mesmo caminho que tinha gente para te ferir, tem gente para te curar. Ei, Deus está mandando um bom samaritano para o teu caminho. Você está ferido, está doendo, está aberto. Deus está mandando alguém para cuidar de você nesse exato caminho. Porque quem vem de Jerusalém não morre no meio do caminho. Quem sai de um culto gostoso como esse, que a gente louva a Deus, que a gente dá glória a Deus, o fogo caiu. Eu vi gente dando lugar, rodopiando. Ei! Gente assim não morre no meio do caminho. Tem ajuda, tem bom samaritano que Deus vai colocar no teu caminho. Aleluia. O texto vai falando que depois desses, um samaritano desce pelo mesmo caminho. E o texto fala, o que ele está fazendo? Ele está numa viagem. O sacerdote passava ocasionalmente, por acidente. Ele viu, ele estava passeando. Ele não pretendia talvez nada. Ocasionalmente eu vou dar uma volta. Tem um cara aqui caiu. Era isso que aconteceu com o sacerdote. Ele estava passeando. Vou dar uma volta. Onde? Não sei, vou dar uma volta, vou respirar. Era ele. Já o samaritano não. O samaritano, ele tem um destino traçado. Ele estava numa missão. Ele tinha origem, mas ele também tinha destino certo. Então, você percebe que às vezes tem muita gente que entra na sua vida, mas está só de passeio, que não tem intenção nenhuma. Vou ver o que dá. Vou ver se resolve alguma coisa. Vou ver o que acontece. Foge de gente assim. Abra a sua vida, abra o seu coração. Abra o seu ministério, a sua casa, para pessoas que têm destinos traçados. Para pessoas que sabem de onde vêm, mas sabem muito bem para onde vão. Sabe que tem um planejamento. Olha, eu saio daqui, mas eu tenho um ministério. Olha, eu estou aqui, mas eu vou crescer. Olha, eu estou aqui, mas eu quero casar certinho. Olha, eu estou aqui, mas eu quero servir na casa do Senhor. Olha, eu estou aqui, mas eu tenho um projeto e um plano para daqui a 10 anos. Abra a tua vida para pessoas que têm um destino certo, senão pessoas que estão passeando. Você vai receber pessoas que não têm nada a ver com a tua vida, que entra e sai e não faz diferença nenhuma e ainda roubam a tua alegria, roubam a tua paz, roubam a tua pureza. Você entende isso? Quem foi que parou para ajudar? Passou alguém que estava desocupado, só passeando. Olhou e foi embora. Quando quem tem tempo e disponibilidade para ajudar não ajuda, Deus levanta quem está ocupado. Se você conversar com os pastores que aqui estão, e aqui toda a minha admiração, a todos aqueles que desempenham o ministério pastoral, ou desempenharão, ou já desempenharam. Porque tem gente que fala assim, sabe por que ele se tornou pastor? Porque a enxada é mais pesada do que a Bíblia é mais leve do que a enxada. Essas pessoas abriram mão de trabalhos em indústrias. Cada um desses pastores aqui, para poder empreender no reino de Deus, para poder pastorear e cuidar de gente, você precisa lidar com todas as competências que qualquer CEO, qualquer executivo de grande multinacional precisa. Você precisa dirimir conflitos,
Você precisa fazer todo mundo trabalhar junto. Você precisa absorver pessoas de backgrounds diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, de lugares diferentes, para trabalhar debaixo de um mesmo objetivo. É o mesmo trabalho que um pastor faz, só que ele não faz para o reino terreno, ele faz para o reino dos céus. Então, quando alguém que pode fazer, que tem tempo para fazer, que tem disponibilidade para fazer, não faz, Deus levanta quem está ocupado. Deus levanta alguém melhor do que ele. Deus coloca alguém na tua rota para mudar o teu caminho. Pergunta desses pastores se eles não tiveram outra oportunidade. Mas um dia Deus colocou algo no caminho deles e falou assim: eu tenho um povo para você cuidar, muda a tua rota. Mas eu estou muito ocupado. É de ocupado que eu gosto. Eu não gosto de gente que está sentada. Eu não gosto de gente que fica passeando. Eu gosto de usar ocupado. O galardão do bom trabalhador é mais trabalho. Deus só chama e só usa quem está ocupado. Samuel chega na casa de Jessé e fala: olha, hoje Deus me trouxe aqui para ungir o próximo rei. Quando ele entra, todos os irmãos de Davi estão lá. Onde é que Davi está? Trabalhando. Não, eu vou pregar isso aqui para alguém. Primeiro, senhor, não é. Segundo, não é. Terceiro, não é. E o que tem mais algum? Tem um que está lá trabalhando. Chama ele. Você entende? Deus vai fazer o óleo parar até você entrar na sala, porque Deus não gosta de desocupado. Deus chama. Deus unge quem está trabalhando. Então, quando você pode fazer e não faz, Deus levanta alguém melhor do que você e mais ocupado do que você para fazer. 3 pessoas passam, só o terceiro ajuda. E quando ele chega, ele se aproxima, vê no texto, ele se aproxima, ele olha as feridas. O sacerdote também viu, e vendo, talvez o sacerdote viu e falou: está feio mesmo, vou ajudar não, vou embora. Tem gente assim às vezes. Você está tão ferido, tão machucado, não fisicamente, mas espiritualmente, sua família, que líder se aproxima e fala: não vou ficar perto desse cara não, isso aqui vai me queimar, está ruim demais, eu não quero cuidar, deixa que outro cuida. Mas chega uma pessoa que olha de perto e fala: dá para tratar. Veja, às vezes eu me pergunto, por que é que o sacerdote não ajudou? Não é apenas porque ele não presta, mas às vezes é porque ele não estava preparado mesmo. Porque o texto fala que esse homem estava numa viagem. E quando ele vê um rapaz ferido, ele vai na sua bagagem. E ele pega vinho, ele pega azeite e ele pega atadura. Então, veja, o pastor, o sacerdote está lá, mas ele não tem os equipamentos corretos para cuidar daquelas pessoas. Mas hoje, nessa noite, espiritualmente, faça assim com a sua mão. Deus está colocando sobre a tua mão vinho, Deus está colocando azeite e Deus está colocando atadura, porque no caminhada da sua vida, Deus vai permitir você lidar com pessoas que estão caídas. Quando elas estiverem caídas, coloca neles aquilo que Deus colocou na tua mão. Recebe essa palavra. Às vezes não é maldade não, é despreparo. Eu não quero ser cuidado por alguém que não tem azeite. Eu não quero ser cuidado por alguém que não tem vinho. Eu não quero ser cuidado por alguém que tem atadura. Por quê? Porque o conserto dele vai doer mais ainda. Ele não sabe mexer com essas coisas não. Pode passar de lado. Deus vai mandar alguém no teu caminho com os equipamentos certos. Deus vai mandar alguém no teu caminho com as ferramentas certas para cuidar de você. Veja, é cuidar de você e não expor. Sangue de Jesus tem poder. Gente, a gente vive numa geração onde se tem alguém ferido, as pessoas se aproximam para ver, mas não para jogar vinho, não para dar vinho, jogar azeite e atadura, mas para tirar foto e compartilhar na internet. Posso pregar para essa geração? Larga o TikTok, o Facebook, larga o blog, o Zap, larga a rede social um pouco de lado, tira o celular da mão, porque Deus quer colocar na tua mão atadura, Deus quer colocar na tua mão azeite, Deus quer colocar coisas diferentes na tua mão. Deus não chamou a gente para expor feridas, mas para curar feridas. Eu acho que a gente está usando errado a nossa mão. A gente está fazendo a coisa errada com aquilo que Deus colocou. É para a gente curar as feridas e não expor as feridas, e não tirar foto das feridas. Deus não te fez uma mosca varejeira para ficar correndo atrás de ferido de gente, de sangue de gente. Deus te chamou para você cobrir com atadura, para você dar vinho, para você derramar azeite, para você ser cura para alguém que está caído e ferido. Aleluia. Por isso que eu amo a igreja. Para mim a igreja é um local disso. Embora
Na igreja existe também gente que não está lá para curar, não. Está lá para ferir. Mas eu vou falar para você, eu louvo a Deus por um grupo. Eu não sei das outras igrejas. Eu vou falar da minha igreja, Assembleia de Deus, a minha bleinha que eu tanto amo. Tem um grupo de irmãs, um tal de ciclo de oração. Estou ferido. Vem aqui que a gente vai trazer você para uma oração. Pastor, conhece de medicina? Nada. De direito? Nem um pouco. De psiquiatria, de psicologia? Nem sabe o que é isso. Mas meu irmão, quando uma fala assim, ó, canta o hino 33. Aí vira para outra e fala assim, canta o hino 149. Levanta aí o hino 202. Vamos orar por essa pessoa. Tu pode estar com a ferida que tu tiver. Tu vai levantar dali curado, sarado. Por quê? Porque no mesmo ambiente que aparentemente tem pessoas que te ferem, Deus levantou as irmãs do coque e colocou na mão delas. Cadê as irmãs do coque que podem levantar? Cadê as irmãs da Assembleia de Deus? Fique de pé, irmãs da Assembleia de Deus. Deixa eu profetizar sobre a vida. Fique de pé, as mulheres assembleianas de oração. Fica de pé aí, fica de pé. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada, faz assim com a sua mão. Levante a sua mão a algum pastor. Levante em direção delas. Deus está depositando em vocês a cura para feridas. Deus está colocando e derramando na mão de vocês um novo óleo. Deus está colocando uma nova unção. Deus está colocando na mão de vocês vinho. É para trazer alegria. Ore, impõe as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Irmãs assembleianas de oração, comece a usar aquilo que Deus colocou na mão de vocês. Quem pode dar glória a Deus por essas irmãs? Deus vai renovar o estoque de óleo de vocês. Deus vai renovar o estoque de vinho de vocês. Ei, Deus vai renovar o estoque de atadura de vocês. Aleluia. Aleluia. Um samaritano que estava de viagem e levou para a viagem os utensílios. Mas a minha pergunta é, se eu vou de viagem, para que eu coloco vinho, azeite e atadura na minha mala? Para uso próprio. Ué, se eu vou numa viagem, eu tenho a minha necessairezinha, eu coloco a minha pasta de dente, não é? Coloco o meu desodorante, pastor Márcio, coloco o meu perfuminho, coloco ali os meus utensílios. Por quê? Porque se eu estiver cheirando mal, eu uso para mim. Se eu levo um mercúrio, levo um remédio, porque se eu estiver doente, eu levo para mim. Então, eu vejo aqui alguém que tem algo que pode curar feridas, mas a minha pergunta é, esse cara levou para ele. Afinal, ele estava numa viagem, não era uma viagem de primeira classe, era uma viagem de cavalo em um local muito perigoso. Então ele pensou, eu vou pegar isso aqui, porque talvez eu possa ter uma necessidade de usar. Mas quando ele vê alguém, ao invés dele usar para ele, ele usa o que ele carregou e planejou para os outros. Então, o reino de Deus, ele é tão disruptivo, tão diferente do que a gente pensa, que aqui na terra é guarda, porque um dia você vai precisar. Só que no céu é usa, porque um dia você vai precisar. Como assim, pastor? Eu preciso guardar para mim, porque se eu usar eu não vou ter. Aí Deus do céu fala, não, é o contrário. Usa o que você tem, porque um dia você pode precisar. Não faz sentido. Perceba, quantos líderes caíram e não teve ninguém que se levantou para ajudar. Porque quando tiveram a oportunidade de ajudar alguém, não ajudaram. Porque eu vou falar para você, pessoas são gratas. Não, pessoas são gratas. Só que elas só vão replicar o que elas receberam. Pode ver, a minha família é assim. Eu posso cometer um mau erro. O meu filho vai cuidar bem de mim. A minha esposa vai cuidar bem de mim. Os meus filhos, se acontecer algum, e Deus me livre disso, mas algum problema ministerial, eu sei que a minha família não vai me desamparar. Por quê? Porque eu já ajudei muito eles. Eu já dei muito amor para eles. Eu já amparei muito eles. Então, como eu dei muito para eles, o dia que eu precisar, eu vou ter deles. Você entende que um pastor, um líder, que nem um bom samaritano, nunca falta ajuda para ele? Se esse cara cair em desgraça, se esse cara deslizar, levanta a irmã da cantina, levanta o irmão do estacionamento, levanta uma criança e fala assim, eu vim trazer um pouco de atadura para você, eu vim trazer um pouco de azeite para você, eu vim trazer um pouco de vinho para você. Sabe por quê? Eles vão falar assim, porque o dia que eu caí, você me deu. Porque o dia que eu estava ferido, eu lembro, você foi lá na minha casa, bateu na porta, fez uma oração e perguntou, você precisa de alguma coisa? Então, para esse tipo de pessoa, nunca vai faltar ajuda. Então você entende? Se você tem,
use com alguém, porque um dia você pode precisar. Então não guarde para ter, use para ter. Fala para a pessoa que está lá, usa para ter. E isso se aplica também na sua próxima ação. Então ele vem, ele guarda coisas nas suas malas que eram inicialmente para ele, mas ele percebeu que alguém precisava mais do que ele. Então ele usou o que ele tinha com essa pessoa. Mas depois de ajudar, de curar, de levantar esse rapaz, ele desce, ele sai do cavalo, pega o rapaz e coloca no cavalo e no lugar que ele estava andando. Então ele passa a andar no chão e o cara em cima do cavalo. Ele sai do lugar que ele estava e dá para alguém que precisava mais do que ele. Deixa eu abrir um pouco a sua mente. 3 pessoas passaram por ali. A primeira não ajudou, andando a pé. A segunda não ajudou, andando a pé. O terceiro ajudou, vindo de cavalo. Deus não te dá cavalo só para você montar, não. Deus te dá cavalo para você montar e colocar no teu lugar alguma pessoa que precisa andar. Por que você acha que Deus te abençoou com um carro? Não é só para você esbanjar um carro 0 km, não. Leva o irmão do ciclo de oração da banda que não tem... Pergunta, se você sair daqui, vem que você quer uma carona, está indo para onde? É para você carregar alguém junto contigo, é para você colocar alguém no seu lugar. Deus ajuda quem sai do lugar e coloca no lugar alguém que precisa mais do que ele. E isso aqui é uma mentalidade que nós, assembleanos, temos que ter. Segura aí, eu falei bem de vocês, né, irmãs do coque? Agora o cajado vai descer. Qual é a nossa oração? Senhor, manda a gente. Senhor, ganha as pessoas, salva as pessoas, traz as pessoas para a igreja. Aí Deus traz um monte de gente para a igreja. Aí quando você chega na igreja, tem um novo convertido ou um visitante na sua cadeira. Aí tu chega, pastor, já reclama, tem gente sentada na minha cadeira. Ei, bom samaritano, sai do teu lugar e coloca alguém que precisa mais do que você. O problema é que você ora, aí quando Deus responde a oração, você reclama da resposta de Deus. Não é isso? Senhor, manda a gente aqui para dentro. Essa gente que Deus está mandando vai sentar no teu lugar. Qual vai ser a tua reação? Você tem que chegar, quando você vê alguém no seu lugar, fala assim, Senhor, muito obrigado, usa a minha cadeira, porque eu oro nessa cadeira. Essa cadeira aí está debaixo de jejum, de oração, de lágrima. Senhor, usa essa cadeira, esse lugar, e ganha, e salva, e restaura a vida dessa pessoa. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é dono da cadeira. Se Deus te deu essa cadeira, se tem alguém que precisa mais do que você, levanta. Isso aqui é uma dureza. Eu sei que eu vou viver isso aqui de novo. A gente tem conferência de mulheres no fim do mês. Pensa numa luta. E aqui já vou dando recado para os homens da igreja. A pior coisa que tem nos últimos foi a mesma coisa. Eu tive que pegar o microfone em um momento, na conferência de mulheres. Ok? Não no teatrão, a penúltima. Que fez 3 sessões aqui e falou assim, por obséquio, os bonitões do sexo masculino, homens, vocês podem se levantar, que está cheio de irmã grávida, idosa, com um bebê de colo, em pé, enquanto os bonitões estão sentados. Isso aqui é uma conferência de mulheres. Esse não é lugar para você sentar. Então se levanta e coloca no seu local alguém que precisa mais do que você. Pensa na careta que os homens faziam. Levantava. Esse é o problema, entende? Aquele homem só tinha cavalo porque ele botava no cavalo dele alguém que Deus colocava no caminho. Então quando você aprender e entender que aquilo que Deus te deu não é só para você usufruir, mas é para você carregar alguém que precisa mais do que você, Deus vai ampliar a tua capacidade de ajudar os outros. Então você não vai ter só um cavalo, 2 cavalos, 3, 10. Por que às vezes muitas pessoas prosperam? Porque aquilo que Deus dá na mão delas, ela usa com os outros. E quando a gente usa com os outros, Deus fala, gostei, eu vou ampliar a tua capacidade de ajuda. Aleluia. Bota no teu lugar alguém que precisa do cavalo, alguém que precisa da cadeira, alguém que precisa daquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus te deu isso é porque você tem que socorrer alguém que está no seu caminho. Quando você ajuda, Deus amplia a sua capacidade de ajudar. Ele desce do cavalo e ele coloca essa pessoa lá. Será que a gente pode pensar nisso? Meu tempo está terminando já. Pode tocar bem baixinho, hein, louvor? Ele pega o rapaz, vai para a hospedaria,
paga a diária, paga a comida, paga o que tem que pagar e fala assim: abre uma conta no meu nome e tudo que ele precisar usar, adiciona aí, porque eu volto depois e eu vou pagar. Bom samaritano. Aí Jesus conta tudo isso, essa história complexa, profunda, para responder para os homens da lei, para os crentes, estudiosos da Bíblia: quem é o meu próximo? Ele falou assim: quem te parece ser? Ele: aquele que usou de misericórdia comigo. Então vá e faça. Deus só une uma igreja que tem esse coração. Um coração que se compadece com a dor do outro. Um coração que às vezes, e você sabe muito bem disso, sabe? Deus dá para pessoas que nem sabem que tem esse dom, mas um dom de discernimento de espírito. Onde você entra e olha para alguém, pelo semblante, você sente alguma coisa. Não sei, nossa, eu senti que aquela pessoa tem alguma coisa de errado, ela está triste. Não é pressentimento não, é Espírito Santo. Vai até aquela pessoa e oferece para ela atadura, oferece para ela vinho, oferece para ela azeite. É Deus te mostrando alguma coisa que não mostrou para ninguém. Quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém, use o que Deus colocou na tua mão para ajudar essa pessoa. Porque quando você ajuda, Deus amplia a tua capacidade. A melhor forma da gente prosperar para o reino de Deus não é quando a gente guarda para nós, é quando a gente usa com os outros. Use, abençoe os outros, porque talvez um dia você precise de bênção. Eu nunca vi, de verdade, pastores amorosos, humildes, gente boa, sendo desamparado na dificuldade. Nunca vi. Tem uns que desamparam, não é todo mundo não, entende? Aqui a matemática é 3 para 1. A cada 3 pessoas, 1 vai me ajudar. Mas se eu tiver 1/3 do amor dessa igreja, eu já estou no céu. Se eu tiver 1/3 do amor das pessoas que aqui estão, eu estou bem demais. Por quê? Porque sempre quando aparece alguém no meio do caminho, eu pergunto para Deus: Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? A gente só pode estar junto, em união, quando nós temos a sensibilidade de perceber: quem foi que Deus colocou no meu caminho que eu preciso ajudar? Quem foi que Deus colocou no meu caminho que eu preciso auxiliar? E às vezes não são pessoas que vão pedir a tua ajuda. É você que tem que ter a percepção para saber que elas estão machucadas ou semi-mortas. E chegar com elas e falar assim: deixa eu te oferecer o que Deus colocou na minha vida.